Olá, galera, estamos aqui com mais uma aluna nossa, a Claudinha, que ela vai contar um pouco da vida dela, o que motivou dela começar a correr, tudo mais. Antes de mais nada, antes de vocês assistirem essa entrevista, não esqueça de se inscrever no nosso canal, para vocês ficarem ao par de tudo que acontece no mundo da corrida, seja viagens, seja dicas de treinamento e os nossos próprios treinos. Tá bom? Então estamos com a Claudinha. Quanto tempo você corre? Eu comecei a correr meados de 2002, 2003. Por quê? Tá. Porque eu trabalhava numa consultoria, numa academia, e tinham dois professores que naquela época criaram uma consultoria. Então eu comecei a correr ali. Eu lembro que a minha primeira prova foi na USP, uma chuva danada, mas eu achei legal, achei divertido e fui na chuva mesmo, do jeito que foi, com 5 quilômetros. Mas aí, por uma questão da vida, de trabalho, de tudo, eu não corri mais. Aí eu voltei a correr em 2009. Voltei a correr em 2009. Quando eu vim correr em 2009, eu já estava com 107 quilos. Nossa. Então eu estava Você era magrinha antes, quando você começou a correr? Quando eu comecei a correr em 2000 e pouco, era falsa magra, não era tão magrinha, nunca fui, a minha estrutura nunca foi magra, magra, né? Mas eu nunca havia chego nesse 107 quilos. Então foi uma hora que eu falei, não, chega, eu tenho que emagrecer, né? E não dá para ficar desse jeito, eu vou começar a correr. Só que a gente começou. Isso foi o que te motivou a começar a correr? Foi a motivação. A motivação foi querer emagrecer. E eu, no meu mundo, como era o mundo da atividade física, da corrida, eu via que era um mundo que era propício para isso, que eu iria conseguir, correndo, ficar magra. Aí eu comecei como todo mundo, né? Corre, anda, corre, anda, corre, anda, corre, anda, até que consegui correr e fazer as minhas primeiras provas. Aí passou um bom tempo. Olha, eu vim a pegar firme em 2012, né? 2013 eu comecei, voltei lá por 2009 a correr. Quando foi final de 2009 para 2010, eu já havia perdido alguns pesos, pouquinho. Quando foi em 2012, assim, foi 50 quilos. Engordou? Emagreci. Emagreceu? Emagreci 50 quilos. Eu fui para 58 quilos, estava bem magrinha. Aí nessa época eu já havia feito algumas provas de 10 quilômetros. Aí foi quando uma amiga minha falou, Cláudia, vamos fazer uma meia? Eu já havia feito algumas de 10. Aí eu falei, vou fazer a meia. Aí a meia foi na Disney. Legal. A minha primeira meia foi na Disney. E aí eu terminei super bem, super feliz. Aí depois foi lá da parte do desafio do Dunga, não? Não, não foi. Esse aí eu vou fazer com você, o desafio do Dunga. Legal. Com certeza. Não, foi só de 21 mesmo, que ficou encantada. Aí como todo mundo, né, o primeiro 21 parecia maratona. Aí eu fiquei encantada, mas cheia de dor, né? Parecia. Aí no outro dia no parque andando com a medalha, no mesmo dia, né? Porque você vai pro parque. Aí aquela coisa de americano, good job, né? Com a medalha e tal. E aí foi que eu peguei gosto, começou a fazer parte da minha vida mesmo. Aí isso foi em 2012. Aí eu comecei dos 21, não parei mais. Então hoje eu contabilizo, eu acho que são umas 20 meias. Meia maratona. E você fez maratona também, né? Eu fiz maratona, foi 2000 e Porto Alegre, 2015 a 2016. 2016, eu acho que ela viajou conosco. Foi 2016. Aí em 2016, um pouquinho antes, né, eu decidi fazer a maratona, já estava realmente magrinha, já estava super bem. E aí uma conhecida minha falou assim, nossa, você está fazendo muito 21, vai fazer os 42. Eu falei, imagina, 42. Ela falou, não, você tem condição. Eu falei, quer saber? Vou fazer os 42. E assim, é mágico, e eu até me emociono para falar para você, Tavares, que depois dos 42 minha vida mudou. Depois da corrida ela mudou. Mas depois do 42 foi extraordinário, porque você vê que você corre aquela a superação de todos os treinos, né? Porque tem treino que eu quebrei, que eu falei, nossa, será que eu vou conseguir? Né? Tem treino que você cai no meio da rua. Não, é verdade. Você chegou bem. No meio da rua, eu cheguei bem. Eu lembro que eu corri o percurso inteiro da maratona 6h30. Quando já estava no quilômetro 38, eu já senti que eu tava sobrando. Mas como as pessoas falam assim,
tomar cuidado para não quebrar o muro, né? O muro, não, a barreira, a barreira dos 30 e tal. Nos 38 eu senti que estava bem, aí eu falei, mas eu não vou acelerar, tenho medo, né? Tem que terminar, né? Os 42 e 195 metros. Aí quando foi no 40, eu falei, não tem mais como dar errado isso. Com certeza. Né? Aí eu fui correndo, dei sprint, cheguei com 5,30. Aí eu cruzei a largada com uma lágrima chorando. no porque rosto. É muita emoção. Você superar os 42 quilômetros, isso não é para qualquer um. Não, é descomunal. Você leva para a vida. Tanto que tem pessoas hoje, e eu digo por mim, antes da minha profissão vem o que eu sou, maratonista. Exatamente. Porque a pessoa já sabe que você tem uma coisa que é resiliência, persistência, disciplina e vale lembrar que ela é formada em educação física também. Então, essa história que eu conto para vocês, ela começou na educação física, porque mesmo sendo professora de corrida numa outra consultoria, que hoje eu também tenho o privilégio de ser aluna aqui, eu comecei lá, mas só que eu era professora e não corria. Eu sei. Olha que coisa. Exato. E aí, quando eu quis emagrecer, eu falei, aí tendo os alunos como base, eu falei, não, eu consigo, porque eu os treino e eles estão emagrecendo, eles estão evoluindo, então eu vou conseguir também. Então, assim, hoje eu não corro tanto quanto antes. Mas ela tá sempre na minha vida, a corrida. Eu sempre tô na órbita dela. Porque ela começa a fazer parte da vida da gente. Sim, com certeza. Ela começa a fazer parte. Não só o corpo precisa, como a cabeça. A cabeça. Então, assim, aí eu falo para você, falo para todo mundo, os 42 viu que eu posso muito mais em qualquer coisa da minha vida. Com certeza. Então, por isso que a pessoa quando fala assim, correr, eu não consigo. Não, todo mundo consegue. Vai você trabalhar a sua cabeça. A sua cabeça. E todo mundo é capaz de superar. Todo mundo é capaz de superar. Só você determinar uma meta. E eu nunca tive isso de desprezar os 5 quilômetros. Porque às vezes as pessoas falam, eu só corro 5. Não, 5 quilômetros é muita coisa. 10 também, 21, 42. Mas uma pessoa que não faz nada, de repente correr 5 quilômetros é muita coisa. Então as pessoas têm que valorizar isso. Então todo mundo pode correr. Aí depois dessa maratona, aí veio mais meias. Aí nisso... Por que a maratona me ajudou? Nessa questão, por isso que eu falo, leva para a vida. Ela me deu um impulso para uma outra coisa que eu já estava fazendo em paralelo, que era a faculdade de Direito. Aí quando eu terminei a faculdade de Direito, né, eu fiz estágio na Defensoria Pública, hoje eu atuo advogada sozinha, mas ela me fez ter essa garra, essa convicção, essa coragem, a determinação de você falar, não, eu posso para ir outra coisa. E não tem a ver com idade. Aí também falo, não tem a ver com idade começar a correr. Não, exatamente. Eu não comecei com 10, eu comecei com 30 e pouco. Tem gente que começa com 50, tem gente que começa com 60, toda fase. Então aí eu consegui engrenar nisso. Aí veio uma outra parte da corrida que ela voltou mais ainda por bem-estar. Porque eu tenho que fazer para manter minha cabeça bem. Então, aí onde eu falo. Aí as viagens que eu faço com o Tavares, porque antes eu não era aluna do Tavares, né? Eu era só a pessoa que fazia a viagem. Então, assim, aí eu usei o pretexto da corrida para viajar. Então, é duas coisas bacanas para todo mundo aliar. Com certeza. Porque você vai correr, você aproveita e fala, vou correr. Lógico. E vou aproveitar. E vou viajar. E você forma um ciclo de amizades também, né? Amizade, conhece novos lugares. E você conhece correndo, né? Com certeza. É diferente. Que nem o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro que eu fui com o Tavares também. Aí o Rio de Janeiro você passa, né? Pelo Vidigal, pela comunidade. Aí você pega lá a orla da praia e tudo mais. Então é muito legal. Então hoje eu vejo a corrida assim, para o meu bem-estar, não é só coisa física. E hoje, né? Eu fui aluna de outra consultoria, porque depois que eu larguei a educação física, eu só atuo como advogada, eu também passei a ser aluna. E agora, né, morando nessa região, eu estou aqui com o Tavares, então eu já não só mais faço viagem, eu faço viagem e sou aluna também. E assim, e tem essa questão da consultoria, que eu vejo o pessoal aqui, que é tão legal, é tão unido, e um ponto positivo se alguém que está olhando aqui não é da consultoria,
É de outra consultoria. Uma pessoa que quer vir a correr tem que pensar assim: eu não estou numa competição. Exatamente. Eu estou para minha saúde, para o meu bem-estar. Então, onde eu chego para falar da consultoria do Tavares? Aqui não tem competição de pace, que é o ritmo, quem é mais rápido. Cada um tenta fazer o seu melhor. É o seu melhor, entendeu? E tem as brincadeiras, tem o contato, tem o café e tem tudo mais. Então, isso é muito bacana. Sim. Então, assim, agora eu alio a corrida. Hoje eu não estou correndo muito, estou correndo 5 km por várias questões da vida pessoais, que não são problemas, é a rotina, é a vida diária que faz você mudar. Mas todo mundo tem que pensar assim, como eu digo da corrida, é um lugar para me autorregular. Sim. É um lugar que eu tenho aonde suprir tudo aquilo que é do dia a dia, de correria, de trabalho, de preocupação. Sim. Então é um lugar que você vem e que você tem acolhimento, porque você consegue se autorregular. Sim. Entendeu? Não só com a atividade física, mas como com as pessoas, entendeu? Tá. Então isso é fantástico. É a coisa que eu mais vejo, que a corrida ela agrega. E não precisa ser milionário, não precisa um lugar efetivamente, né? Sim. Então assim, você tendo tênis, agora, como antiga professora e como aluna, isso é imprescindível. Não dá para você se correr sem uma orientação. Isso não existe. Vou começar a correr. Não. Porque você tem uma obrigação. Você tendo um orientador, você já sabe que você tem que ir e treinar. E tem que treinar. E ele dá direcionamento, porque a gente às vezes pode roubar. Sim. Que nem agora há pouco estava fazendo trabalho aqui com o professor. Você pode, né? O professor Rodolfo, né? Então você pode roubar, porque às vezes você fala, eu estou sozinha, eu vou fazer só isso. Ou correr, então você tem um incentivo. Sim. E você tem a orientação. Sim. Porque com a planilha, você vai ter direitinho assim, certinho o que você vai fazer. O procedimento que você vai fazer, você não vai passar. Sim, exato. E aquela coisa do muro, porque eu também fiz pós-graduação na Escola Paulista de Medicina e Fisiologia do Exercício, o muro também existe se você não teve todo um treinamento que não fizesse você chegar lá. Com certeza. Você quebrar, entendeu? Sim. Então, às vezes a pessoa quebrou porque seguiu a orientação direito, fez a nutrição direito, às vezes não fez. Entendeu? E você nunca, nesse período todo de treinamento, você já chegou a se machucar? Olha, assim, a gente é o corpo, né? O corpo é uma máquina e é uma máquina falível. Sim. Né? Então, às vezes, ela pifa, né? Então, assim, como eu disse para vocês, né? Eu sempre tive a questão de peso. Sim. Cheguei a ser obesa. Aí, com a corrida, gente, foi com a corrida. Primeiro assim, porque na minha vida faltava coordenar a alimentação, para chegar onde você me perguntou, alimentação mais atividade física. Aí fazendo atividade física, você automaticamente melhora a comida, porque se você vê, se você também não vai, como falar, não vai conseguir progredir. Então assim, aí como é falível, né, a gente tem que ficar de olho nisso, e às vezes a gente está, ou por uma questão de treino mesmo, às vezes é a estrutura da gente, né? Então, às vezes que nem eu já tenho condromalácia, que é um problema no joelho. Tá. Mas você também tem que buscar um médico que ele entende de esporte. Porque um médico que não é um médico esportista, ele vai falar para você, pare de correr. É lógico. E eu fui em médicos que falaram, não, vamos fortalecer. Tudo tem uma solução. Fala com o seu professor o que vai ter que fazer. A gente se adapta. Você adapta, entendeu? Exato. E aí, então assim, tem lesões? Aparecem as lesões no meio, porque é igual um atleta, né? Sim. É igual um atleta, aparece. Mas se você cuidar, você vai saber administrar, aquilo vai passar. E na pior das hipóteses, né? Que nem agora, por umas questões físicas também, eu estou fazendo menos, 5 quilômetros. Então se adapta, mas o importante é não parar. Não parar. É não parar, entendeu? Então, assim, eu não vou parar nunca, eu sempre vou estar na órbita da corrida, porque ela faz muito bem. Então, assim, eu convido a todo mundo. Convidaria a fazer qualquer atividade física? Convido. Mas correr, gente, correr é uma coisa mágica. Ela transforma a sua vida. Exatamente. Ainda mais na sua área que é de direito, você trabalhar um pouco o seu corpo
ele sai um pouco o estresse que você passa no seu dia a dia. Não, isso você está falando. Então, quando eu falo de autorregular, é ter esse lugar que a gente pode dar uma espairecida, cuidar do corpo, né? Se fortalecer. Então, eu venho aqui, me fortaleço para ir aguentar essa barra. Sim. Que eu tenho com os processos. Exato. Porque o direito é complicado, né? Ninguém vai procurar, assim, raríssimas exceções, uma advogada quando está feliz, né? Com certeza. As pessoas têm problema. E eu, como alguns profissionais, não são todos, a gente tem uma responsabilidade muito grande com a vida da pessoa. Sim. Então, assim, eu me preocupo, eu sofro, eu fico preocupada. Então eu tenho que ter um lugar onde fala assim, não, calma, vamos respirar, vai lá cuidar de você, fica forte, aí você volta, aí amanhã você pode fazer, no caso meu não vai ser amanhã, vai ser mais tarde, eu vou chegar na minha casa, eu vou trabalhar mais um pouco, mas aí você se sente revigorada. Tá, legal. Entendeu? Entendi. Então assim, hoje eu sou muito feliz por estar aqui também, sabe, Tavares? Você, André e Rodolfo, todo mundo, é uma família, mas uma família harmoniosa, nem todas as famílias são harmoniosas. Sim. Então, é bacana porque tem isso, né? Então, hoje em dia eu tenho a sua orientação, né, dos professores, e eu sigo, e tem essa questão de viajar junto e correr junto. Então, eu já fui. A primeira viagem que eu fiz com o Tavares foi Porto Alegre, eu já fiz Rio de Janeiro, já fiz Paraty. Olambra. Que mais? Vou fazer agora Floripa. Vi esse programa para Bento Gonçalves que a gente vai lançar. Bento Gonçalves eu fiz. Fez também. Fiz. Bento Gonçalves eu fiz. Então, assim, aí para ver que você pode aliar a corrida com certeza. Com o seu trabalho, com a sua rotina diária, com as coisas que você tem que fazer e acrescentar com a viagem. Então, eu aconselho todo mundo a correr. Legal. Assim, talvez não dá dimensão para vocês o que mudou minha vida, mas mudou profundamente e os laços com as pessoas, né? Então assim, quando você está correndo que nem como aqui no parque, então assim, tem alguém de outra consultoria que é seu amigo, você encontra, você de repente vê a pessoa todo dia no mesmo horário. Então assim, sabe aquela expressão que fala assim, você só vai conhecer a pessoa com 1 quilo de sal? Sei. Sabe? Você só vai conhecer um amigo da corrida quando você comer quilômetros com ele. O que eu quero dizer para você, como são pessoas que passam pela mesma coisa desse trabalho de corrida, de disciplina, são pessoas geniais para você ter por perto. Com certeza. Então é muito legal mesmo. E agora, então assim, completam esses anos todos aí eu correndo e vou continuar correndo. A gente só tem que observar qual é a época da nossa vida e observar perante ela como que vai ser essa corrida. Com certeza. Né? Com certeza. Se vai ser 10, vai ser 5, se vai ser 21, exatamente. Se vai ser 42, mas uma coisa eu sei, que eu quero estar correndo até quando tiver velhinha. Não, com certeza. Viu só que legal a história da Claudinha? Então, siga o exemplo dela. Se você é sedentário, começa a pensar em começar a treinar, cuidar da saúde, cuidar da mente e bola para frente, tá? Vem com a gente. Com certeza. E vai seguindo a gente no nosso canal Vai Tavares, se inscreva-se no nosso canal e vai acompanhando tudo que rola aqui no mundo do esporte, tá? Toda semana a gente publica uma entrevista de um aluno nosso, completando 30 anos de assessoria. Tá? A gente é uma das assessorias mais antigas de São Paulo e a gente está até o final do ano colocando uma entrevista de um aluno nosso. Tá bom, pessoal? Até mais. Valeu. Obrigada.